Audio Jungle. Audio Jungle. Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparaTodos.com. Tá até aqui na tela. Pessoal, o assunto hoje vai ser um pouco longo, mas creio que de bastante utilidade, tá? E muito útil. Vamos falar nosso tema: confecção de placa de circuito impresso em casa. Confecção completamente caseira, pelo processo fotográfico, pessoal. Processo de revelação fotográfica. Sabemos que tem perdão, o processo térmico, que é o processo que eu já utilizei muito, e antes desse processo fotográfico que a gente vai falar nesse tutorial, eu utilizava o processo térmico, que era utilizar o ferro de passar na transparência ou no papel couché, enfim. Como o método mais manual da caneta, né, a caneta permanente, desenhar ali no cobre mesmo, na placa virgem. Mas esse método de hoje é o método fotográfico, onde a gente utiliza uma lâmpada de ultravioleta ou a chamada luz negra, é a mesma coisa, tá? E esse vai ser o tutorial. Bom, para começar do início, tá? Para que esse tutorial realmente seja uma videoaula, um vídeo tutorial, muitos amigos pediram, fico muito feliz com isso, tá? Eu andei postando lá no Instagram e pessoal, vou falar, depois dessa introdução, vou dar um pause, vou mostrar, a gente vai lá para o computador, porque eu vou mostrar o programa que utilizo, tá? O programa CAD que utilizo para fazer a placa, a board, né? O roteamento dessa placa. Podem ser vários programas, mas eu utilizo um específico, continua sendo qualquer um é válido. Eu vou lá para o computador, vou mostrar isso, vou mostrar como emitir o fotolito, como a gente imprimir em casa o fotolito. Bom, para adiantar quem assiste, eu utilizo o processo da impressora laser ainda, pessoal. Porque existe, pelo processo fotográfico, a impressora jato de tinta e também existe a impressora laser. Eu vou falar especificamente da impressora laser, mas todo o tutorial vai ser válido também para a impressora jato de tinta. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre isso. Como produzir em casa uma placa de circuito impresso com aparência semi-profissional, com um custo totalmente reduzido e com o conforto da nossa bancada e do nosso lar, sem precisar convocar um terceiro, uma fábrica e tal. É a nossa placa. Fiquem comigo e a gente já volta. Fala pessoal, Rodrigo Costa falando de novo, tá? Então aqui nessa continuação do vídeo, tá? Não vou chamar de segunda parte, porque eu não sei se eu vou dividir nesse vídeo, mas na continuação, e o que a gente falava era de como imprimir o fotolito. Pessoal, temos vários programas para imprimir o nosso fotolito, que é o programa que também vai fazer o roteamento da placa. No caso eu utilizo o Eagle CAD, tá? A versão free desse software. Eu já tenho há muito tempo, pessoal. Ele já mudou hoje. O proprietário dele é a Autodesk, entende? Já é a famosa Autodesk, né? AutoCAD, por aí vai. Mas esse software eu utilizei desde sempre, tá? Desde épocas de faculdade, de estudo, de técnico, e era a partir daqui que eu fabricava minhas placas. Nem mesmo os esquemas eletrônicos não, pessoal, mas as placas sim, as famosas boards. Mas eu hoje em dia utilizo, já não hoje em dia, mas há bastante tempo já utilizo para também fazer desde o esquemático produzir a placa, mas não é limitado somente a isso não. Mas então, será que, mas Rodrigo, é possível utilizar outro programa que não o Eagle, tá? Que não o Eagle, para produzir a minha placa? Pessoal, com certeza sim. Por quê? Porque o Eagle é somente um software, um aplicativo. Eu utilizei já o Proteus, eu já utilizei o OrCAD, existia antes, há anos atrás, o Tango, existia, não,
O LT Spice 4 eu não sei, eu acho que não tem o que... Não, o LT Spice que eu utilizava no trabalho era somente para simulação. Mas enfim, pessoal, o Eagle é só mais um, ok? A versão não importa, eu já criei esse mesmo esquemático, não. Mas outros na versão 5, 4 e por aí vai. Essa é a versão free, tá? E me permite criar placas de 10 por 8 centímetros no máximo. 10 por 8, mas pessoal, considerando que a gente está no nosso vídeo tutorial, na nossa videoaula, falando sobre como criar placas semiprofissionais de circuito impresso em casa, 10 por 8 centímetros é um tamanho bastante bom e bem considerável. Então, pessoal, para dar continuidade eu vou abrir um projeto já pronto, que é da nossa placa Arduino. Vocês estão lembrados da Arduino? Devem estar, né? É o meu Arduino, não, é o meu Arduino, que formou-se Arduino porque é a placa que eu criei. Então, pessoal, eu tenho um esquemático e blá blá blá, mas o que importa pra gente é esse, é o arquivo .brd, que é a nossa famosa board, a nossa placa. Eu abro o nosso arquivo, eu apertei ali Delete Lock, porque ele estava atrelado, como sempre vai estar, ao esquemático, pessoal, tá? Que está aqui. Esse é o esquemático da placa, tá? Eu não precisava mostrar, falar sobre isso, mas esse é o esquemático da nossa placa que a gente está produzindo ali. Arduino esquemático final, tá? No dia, na hora, e tá aí. Ele resumido. Fonte de alimentação, tá? Regulagem de tensão e o nosso Atmega 328P. Bom, então, pessoal, aqui é a nossa placa baseada naquele esquemático que você acabaram de ver. O que acontece? Aqui já está salvo porque é a forma que eu utilizei para gerar o meu fotolito, mas quando ele vem para cá, ele não vem assim já pronto para ser impresso. Ele vem com algumas camadas, tá? Então, para ficar fácil, ó, quero que esse vídeo seja bem explicativo. Eu quero que até as pessoas robistas, os que menos têm contato, possam também criar suas próprias placas em casa. A gente vem aqui, ó, vou deixar correr uma Layer Settings. São as layers, são as camadas, tá? Eu clico e, pessoal, o que está em azul aqui está selecionado, são as camadas que estão selecionadas. Por quê? Bottom é a parte de baixo da nossa placa cobreada. Porque esse é um circuito, vai ser uma placa de circuito impresso em face simples. O que é face simples, Rodrigo? Pessoal, a face simples é que só tem um lado da placa com cobre. A face dupla, tá? Ou double face, como chamem, é a placa que tem dois lados de cobre. É possível construir em casa uma placa de face dupla, ou seja, tendo os dois lados da placa, o top e o bottom, o acima e o abaixo, como com cobre, fazer isso em casa, fazer uma placa dessa em casa, que os dois lados se coincidam um com o outro, não nos dois lados, né, mas sim os pads, perdão, as vias. Então, pessoal, é possível sim, mas não é a intenção dessa nossa videoaula, desse nosso vídeo tutorial. Aqui a gente vai estar trabalhando apenas com face simples, que é um lado da placa cobreado. O outro é fenolite ou fibra de vidro, mas a gente vai trabalhar com fenolite. Bom, não tem cobre. A gente solda do lado do cobre e do outro lado fica o nosso componente. Por bem, volto. Por que eu não posso tirar a face bottom daqui? Porque se eu tirar, pessoal, e aplicar, vejam, sumiu tudo. Não temos mais as nossas trilhas. Onde liga quem é quem? A gente perdeu. Então, a gente precisa exatamente da face bottom, que está tudo em inglês, tá? E eu não sou professor, tá, pessoal? Mas o bottom é a nossa face de baixo, tá? A face justamente de cobre que a gente quer que seja corroída
e que seja revelada primeiramente e que apareça as trilhas. Então não posso deixar isso aqui de fora. Então a gente vem cá e marca. Tá aí. Uma vez mais a gente tem a nossa camada bottom. Precisamos dela. Os pads e vias também, pessoal. Por quê? Antes de aplicar, pads são as patinhas dos componentes. Muitos engenheiros já brigam comigo. Ah, que nome feito. Pessoal, não me importa. De verdade. Respeito a todos. Mas aprendi como pata, como perna e tá bom. São os terminais do componente eletrônico ou do circuito integrado. Tá. Isso é muito formal, muito bonitinho. Pessoal, vou para o lado comum da coisa. Os pads e vias, se eu desmarcar, vai sumir esses verdinhos. Até porque que já mostra. Mas e aí? Nós não vamos ter lugar para soldar as patinhas dos nossos componentes. Então vejam. E agora? Ah, mas Rodrigo, tem aqui a pontinha. Meu amigo, minha amiga, sabe qual o tamanho dessa pontinha aqui? Sabe qual a espessura? A gente aqui está trabalhando com 0,62, 0,60. Então vamos lá, 0,6 milímetros aqui. Pessoal, eu mesmo só tenho broca de 1 milímetro. Então é uma broca quase que o dobro desse carinha. Não vale a pena. Então a gente vem aqui, marca os pads e as vias. E a gente... Ah, mas Rodrigo, não aumentou o carinha. Não, mas a gente ganha um espaço, porque essa parte verde também pode ser soldada. Vai poder ser soldada. Então, se a minha broca aqui no azul, eu não dou zoom porque não está dando, pessoal. No azul tem 0,6, até o verde ela vai para quase 1. Ah, mas vai ficar muito destruído. Vai sim, mas ainda assim vai ser possível soldar. Eu garanto para vocês. Bom, então essa a gente tem que manter. A Dimension nada mais é do que esse carinha aqui do lado, que delimita a nossa placa. Eu acho que isso aqui tem que estar sempre presente, porque senão eu não sei onde eu estou. Vamos lá mostrar como fica sem. Tá aí. Ah, mas Rodrigo, tem o pontilhado. Pessoal, só tem o pontilhado porque eu fiz já um plano de terra utilizando a ferramenta polígono. Se não tivesse o plano de terra, bom, não saberíamos onde a gente está. Então mantém a Dimension. E aplica. Ok. Por quê? Assim a gente precisa para fazer o fotolito. Quando ela vem para cá, ela vem assim. Ó. Top place, que é o top, a camada de cima, que é o que a gente coloca o componente. Vamos lá ver, ó. Tá lá. Nosso Atmega 32 está aqui. Ele vai ficar aqui. Em cima, o branquinho está em cima e o verdinho está lá embaixo. Então tá aqui, tá? Aí bota o origem, não precisa, que é aquele xzinho lá. Não precisa. O nome tá aqui. O nome de cada componente e o valor. Top. Tá ali. É assim que ele vem. Mas, pessoal, a gente não pode criar o nosso fotolito com isso aqui. Por quê? Porque se a gente criar um fotolito com isso aqui, esse branco vai misturar com o azul, que vai misturar com o verde, que vai misturar com o nome, que vai dar curto-circuito, porque só interessa pra gente o lado bottom, que é o lado de baixo da nossa placa de cobre. Então, os componentes, a serigrafia de cima, essas imagens, isso não precisa, por isso que já estava sem. Apesar de quando a gente cria do esquemático a placa, a board, ela vem com isso, a gente tem que tirar. Então eu tiro, aplico. Isso importa. Agora está o que importa. Vocês conseguem compreender por quê? Pessoal, simples. Porque isso tem que ficar que é a nossa trilha, tem que estar no cobre. E as patinhas também, seus sapatinhos, suas sapatas, como chamem, seus terminais, seus pads. Como as vias. Então, é isso que quero. E aqui, o eletronicaparator.com Roduino versão 1.0 é porque eu adicionei um texto, tá, pessoal, que tá aqui. Antes de mandar rotear. Ou antes mesmo de eu rotear, para mim saber onde isso vai ficar. Bom, tá aí. Tá feito. Eu dou ok. É isso que a gente precisa. Agora, eu tenho o costume, pessoal, de criar o plano de terra. Que nada mais é do que interligar todos os GNDs
num grande plano interligado de cobre. Para quê? Para evitar gastar muito percloreto, não, para evitar gastar muito tempo na corrosão, quando a placa estiver lá no percloreto de ferro, tá? Claro, uma vez que ela já tenha passado pela revolução fotográfica, mas e também para alguns tipos de circuito eletrônico, tá? Alguns projetos, alguns engenheiros, técnicos, tecnólogos preferem que ela tenha um plano de terra, porque o plano de terra aumenta a nossa linha de GND e absorve ruído, interferências eletromagnéticas e por aí vai. Claro, existem placas que não necessitam, existem outras e que é mais aconselhável. RFI, tá? Placas de de radiofrequência, é melhor? É pior? Depende do circuito. Rádios de potência, perdão, placas de potência, fontes de potência, ou fonte, simplesmente fonte de alimentação. É melhor ter plano de terra ou não? Eu, na minha opinião, diria que sim. Então, o que eu seleciono aqui no Eagle é o polígono, a ferramenta polígono, demarco a placa onde eu quero que ela tenha a possibilidade de ter o plano de terra interligado e vou lá e aperto a ferramenta Rat's Nest. Tá aí. Pessoal, tudo que está em azul é GND. Tudo que está em preto não é nada. É placa de fenolite que vai ficar vazia. Então, pessoal, perdão, tudo que está em azul grande, grosso assim, em algumas, claro, alguma mais fina, mas GND. Outros azuis fininhos assim são as linhas de sinais. Mas o que eu quero dizer é que com um plano de terra formado pela ferramenta polígono, a gente interligou todos os terras da placa, todos os terminais, perninhas que tem GND, que devem ser conectadas ao GND, ao terra da placa, estão conectadas assim, com um grande plano de GND de terra, onde até mesmo a nossa escrita, o nosso eletronicaparator.com, o Roduino, por ter aqui um xizinho, ele quase faz conexão com o nosso GND também. Então isso aqui também viraria GND. Então, pessoal, para vocês terem ideia, na placa GND, perdão, tá aqui um pad, um terminal, que aqui vai o nosso jack de força, onde alimenta a placa, né? Se ele está aqui, ó, ele está em GND. E ele está junto desse cara. Esse aqui é o nosso pino central. Então ele está no VCC, no VCC. Independe da voltagem que vai entrar, da tensão que vai entrar. Bom, então todos esses caras do GND estão interligados. Ó, esse com esse cara, que vai com esse outro cara. Ó, o nosso pino central do nosso regulador de tensão 7805 também vai com esse cara. A gente ganha uma grande linha de terra, pessoal. Qual o último intuito de ter isso? Além dos circuitos de acordo com o projetista, vai também o acordo, o anúncio prático, a intuição, um intuito prático, que é onde está aqui grosso em azul, tudo que está em azul não vai ser corroído, vai ser cobre. E tudo que está em preto e negro aqui, pessoal, vai ser corroído. Então, olha quanto da nossa placa não vamos ter que corroer. Grande maioria. Significa muito menos tempo passando no percloreto de ferro, na nossa solução de percloreto de ferro. Então só vai ter que corroer a parte que está em negro, que não importa para o circuito eletrônico nesse caso, e a parte azul vai ficar cobreada. É o cobre que vai ficar na placa. Tá? Depois a gente vai invernizar, vai colocar máscara de solda e tal, mas independentemente de qual método vamos finalizar essa placa, tudo que está em azul vai imprimir em branco, que não existe, vai ser transparente na nossa folha de transparência, e o que está em preto vai ser preto. Bom, pessoal, esse é o que importa. Como fazer isso? A gente vem em File, Arquivo, Imprimir, ou exportar, perdão, exportar, pode ser imprimir também, mas exportar uma imagem, eu vou escolher o lugar onde eu quero que ela fique, tá? Vou escolher a minha pasta aqui de download, porque é a pasta mais vazia. Eu já tinha salvo aqui, que o nome é esse, eu vou dar o mesmo nome.
tá? Vou mandar salvar ali. Pessoal, o mais importante, tá? O segundo mais importante, resolução, 1200 dpi. É isso que a gente tem que colocar. Por quê? Porque é isso o máximo de resolução que a minha impressora, não sei a de vocês, mas a maioria das impressoras podem imprimir. Isso gera para a gente uma imagem de 3.300 por 2.918 pixels, pessoal. É uma imagem enorme. O que significa? Significa que a gente pode dar zoom, 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 zoom e vai demorar a ficar pixelada, a ficar aquele famoso quadriculado. Então, 1200 dpi, recomendado. E no caso aqui do nosso Eagle Software, tá? Eu coloco monocromático. Por quê? Porque monocromático transforma em binário, preto e branco, 1 ou 0, verdadeiro ou falso. Tudo que tiver em azul e verde, tudo que não for preto vai ficar branco, ou seja, transparente. E tudo que for preto vai ser impresso em preto. É tudo que a gente precisa, pessoal. Seja imprimindo esse fotolito numa impressora a laser, como eu vou imprimir, ou numa impressora jato de tinta, não importa. Monocromático, 1200 dpi e manda brasa. A gente vai imprimir assim. Eu vou botar aqui o número 1, tá? Porque senão ele vai reclamar. Vocês viram que tinha lá. Tá lá. Salvei. Cadê? Número 1. Tá aqui. Ela vai ficar isso. Tá aqui, pessoal. Vai virar isso. Esse é o nosso fotolito. Aqui eu trago esse cara um pouco para cá, tá? E coloco o fotolito do lado. Tá aqui, o fotolito gerado. Pessoal, a gente precisa desse cara somente, o da direita, para imprimir na escala de 1 por 1, o mais importante, sempre 1 por 1. Pode ir para o Microsoft Word, é a minha recomendação, mas sempre escala 1 por 1. E pessoal, vejam vocês, tudo que estava azul ficou branco, e o que era preto continua preto. É disso que a gente precisa, tá? A partir daqui, tá, eu incluo essa imagem no Microsoft Word, como vou mostrar agora. Vamos abrir. Eu não tenho Word porque eu estou no Macintosh, mas vamos lá para o OpenOffice, que eu tenho aqui. OpenOffice. Documento de texto. Vou crescer aqui a parada. E vou nada mais nada menos que inserir uma imagem, uma figura, que é aquela, a nossa. A fotolito 1. Tá aqui. Abrir. Tá aí. Pessoal, aqui a gente tem o nosso fotolito, tá? Tá ele aí. Eu tenho certeza que aqui eu estou no 100%, tá aqui na nossa direita. Eu tenho aqui no Word, certeza, no Word ou no OpenOffice, em qualquer outro editor de texto, que está na escala de 1 por 1, tá? Como eu posso ficar sabendo? Eu tenho certeza, mas a gente fica sabendo, manda imprimir um primeiro preview, uma pré-produção, imprime esse arquivo, essa imagem numa folha de papel comum e botem lá o nosso chip, por exemplo, o nosso Atmega 328 que está aqui, ou qualquer outro componente. Porque assim a gente vai ter ideia e certeza absoluta de que o componente está com a medida correta na imagem que a gente imprimiu. Bom, aqui eu tenho 1 por 1. Minha recomendação, antes de imprimir o fotolito na folha de transparência, pessoal. No nosso caso, eu utilizo a impressora laser, tá? Que vocês sabem que ela precisa esquentar, que ela tem um toner, que ela tem todo um processo de esquentar até atingir a temperatura tal para que ela possa vir a imprimir. Certo. Na jato de tinta já não tem o mesmo processo, mas enfim, cada uma delas tem um processo inicial de limpa a cabeça ou esquenta. O que eu faço? Vamos resumir. Eu pego essa imagem e nada mais nada menos insiro uma outra. Igual. Simplesmente isso. Igual. Tá aí. E coloco aqui. Tá? Aqui, aqui. Por quê? Porque, pessoal, como a minha impressora está esquentando, eu não sei se, quando ela imprimir a primeira parte desse fotolito, dessa primeira imagem,
ela vai estar numa temperatura boa o suficiente para deixar o toner grudadinho na transparência, tá? Até porque a gente sabe que a folha de transparência não é fininha, ela é mais grossinha, outras enrugam, tá? Por conta do calor do cilindro da impressora laser. Então coloco uma e coloco uma outra abaixo para poder comparar. Então imprimo duas. Sim, eu perco uma parte maior da transparência, porque na verdade eu escolho depois de impresso se a primeira está melhor, se a segunda está melhor, qual está mais preto. Mas pessoal, é melhor perder agora metade de uma transparência que perder no processo final, depois de revelado, depois de que passado pela lâmpada UV, revelado no processo com bicarbonato de sódio, blá blá blá. Então é melhor perder no início que no final, porque o processo não é curto, tá? A gente está aqui no início do vídeo, mas esse processo eu levo pelo menos 1h30, 1h45 até 2 horas para fazer a coisa bem feita, tá? E isso tendo a ajuda da minha esposa e por aí vai. Então, essa é a ideia. Eu imprimo 2 fotolitos e depois comparo um com o outro, vejo qual está mais pretinho, bonitinho e pronto. E aí a gente vai, manda imprimir. A minha impressora aqui é a Samsung M2020, impressora barata, relativamente barata. Então eu mando imprimir e confiro os dois. Pessoal, vou dar um pause e volto já mostrando ao vivo como foi impresso o fotolito, tá? Aqui é só para mostrar para vocês como iria imprimir. Então já estou voltando, tá? Até logo.